Fala galera, tudo bem? Vamos abordar aqui de forma bem rápida a nossa última prova. Eu vou antecipar aqui os comentários a respeito das questões, a menos a questão discursiva, já que as questões objetivas elas foram todas retiradas de concurso público, então já passaram pelo teste de validade. Eu também quero justificar aqui que eu gosto de apresentar essa explicação um pouco mais detalhada aqui para facilitar, para agilizar depois a nossa vista de prova. Então eu vou jogar na tela para vocês a questão que foi cobrada, né? José, 18 anos, é tecnicamente primário, ele é preso em flagrante pela prática do crime de roubo, tendo como vítima Rafaela. A autoridade instaura investigação destinada a apurar as circunstâncias do crime. E na audiência de custódia, o magistrado decreta a prisão preventiva de José. Rafaela, no entanto, se apaixona por José, comparece na delegacia dizendo que não quer, aspas, dar queixa contra Pedro, contando a Apolônio, delegado, que eles irão se casar em breve e que ela está grávida do investigado. Apolônio percebe que Rafaela adotou comportamento incompatível com a vontade de ver processado Pedro. Bom, a partir desse enunciado da questão, nós já conseguimos extrair informações importantes. A primeira delas é que o crime em tese praticado por José é um crime de roubo. O crime de roubo ele está previsto lá no artigo 157 do Código Penal, é um crime contra o patrimônio e é um crime que é processado por meio de ação penal pública incondicionada. Qual é o significado disso? Significa que a vontade da vítima é irrelevante para fins de processamento da infração penal, para fins de instauração da persecução penal, seja na fase pré-processual, seja na fase processual. O delegado de polícia não precisa da manifestação de vontade da vítima para disparar a investigação, bem como o promotor de justiça não precisa da manifestação de vontade da vítima para oferecer a denúncia. A ação penal pública incondicionada é regra no nosso ordenamento jurídico, exceção para as hipóteses em que houver previsão legal expressa em sentido diverso, como, por exemplo, nós temos o crime de ameaça, que somente se processa a partir de uma representação do ofendido. Ok? Então, vamos voltar para a questão, para a letra A. Apolônio pode prosseguir com as investigações? Fundamente. Então, Apolônio pode continuar investigando essa infração penal? E a resposta é sim. Lembrando que, em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, a vontade da vítima é irrelevante para fins da persecução penal. De modo que, ainda que a vítima compareça e diga, aspas, não quero dar queixa ou não quero ver processado o autor da infração penal, nada impede que aquela investigação prossiga o seu curso regular. Então, a resposta é: Apolônio pode prosseguir? Sim. Fundamento: trata-se de crime de ação penal pública incondicionada, de sorte que a vontade da vítima é irrelevante para fins de processamento da infração penal. Próxima questão, próxima alternativa. Em caso positivo, qual prazo dispõe Apolônio para concluir as investigações? Este prazo é próprio? Vamos lá. Na audiência de custódia, o magistrado decreta a prisão preventiva de José. Veja então que nós temos uma situação em que o investigado é preso. Se o investigado está preso, quais são os prazos que a autoridade policial, qual é o prazo que a autoridade policial dispõe para concluir a investigação? O prazo é de 30 dias para o réu solto e o prazo de 10 dias para o réu preso. Está no artigo 10 do Código de Processo Penal. Então, como o José, que é o nosso investigado, está preso, o prazo para a conclusão das investigações é o prazo de 10 dias. Seguindo, então, próxima questão é: explique-me o que consiste a representação
indicando quem a titulariza, a quem ela é endereçada, em qual prazo ela pode ser ofertada e se ela é retratável, bem assim, eventual prazo, além de indicar qual é a sua natureza jurídica. A representação tem a natureza híbrida, é ao mesmo tempo um requerimento e uma autorização. Uma manifestação de vontade da vítima, seu representante legal ou na falta destes, CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, de que quer ver investigada e processada aquela situação. Lembrando que ela tem um caráter objetivo, porque ela não se dirige a uma pessoa especificamente, senão a uma situação. Porque uma vez oferecida a representação contra um dos investigados, a autoridade policial está autorizada a mover a investigação contra todos os investigados. Então vamos lá, respondendo as perguntas. No que consiste a representação? Uma manifestação de vontade da vítima, no sentido de desejar seja aquela situação investigada e processada. É ao mesmo tempo uma autorização e uma solicitação, um requerimento. Quem titulariza este direito? Vítima, seu representante legal ou na falta desses, CAD. Trata-se de um rol preferencial e taxativo. A quem esta representação é endereçada? Artigo 39 do CPP. Magistrado, membro do Ministério Público ou autoridade policial. Se endereçado a um magistrado, ele pode requisitar a instauração de inquérito policial ou comunicar o fato ao Ministério Público. Se for endereçado ao membro do Ministério Público, ele pode instaurar a investigação por si próprio, por meio de um procedimento investigatório criminal, ou requisitar a instauração de investigação à autoridade policial. 3. Qual é o prazo em que ela pode ser ofertada? Prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria delitiva. Artigo 38 do CPP. Trata-se de prazo decadencial que não se prorroga e não se suspende. Próxima questão. Ela é retratável? Sim. Ela é retratável na forma do artigo 25 do Código de Processo Penal. Natureza jurídica é uma condição de procedibilidade, tá? Então estas são as respostas esperadas. Vamos para a letra D, na tela para vocês. Estando em conformidade a representação e instaurada a investigação, pode Apolônio arquivá-la na delegacia por falta de representação ou por qualquer outro motivo? Explique indicando sucintamente o iter de arquivamento do expediente investigatório. E aqui a resposta é não. Delegado não arquiva a investigação. Artigo 17 do CPP. Qual é o iter de arquivamento da investigação? Sai da autoridade policial, é remetida ao magistrado, o magistrado abre vista ao Ministério Público. Artigo 10 do CPP. E a partir daí, o Ministério Público requer o arquivamento, a autoridade judiciária, juiz, homologa esse arquivamento e a gente encerra aquela situação, ou, em caso de discordância do magistrado, cabe a ele aplicar o artigo 28 e remeter os autos da investigação, do inquérito policial para o Procurador-Geral de Justiça para que ele decida, em última instância, se é ou não o caso de arquivar. Na tela para vocês, a letra E. Suponha que o Apolônio conclua as investigações, mesmo sem representação, e encaminhe os autos ao Ministério Público. Pode o promotor oferecer a NPP? A resposta aqui é não, não pode oferecer acordo de não persecução penal. Por quê? Porque o crime de roubo é daqueles praticado com o atributo da violência ou grave ameaça. Então há uma objeção lá no artigo 28A que impede o membro do Ministério Público a oferecer o acordo de não persecução penal. Responda conceituando o instituto, indicando até qual momento ele pode ser oferecido. Então, o ANPP ele pode ser oferecido ele pode ser ofertado, né, até o oferecimento da denúncia, de acordo com o posicionamento hoje predominante no STJ, e se trata de um negócio jurídico pré-processual celebrado entre o membro do Ministério Público e o investigado. Ok? 2.
não sendo o caso de ANPP, seja pelo descabimento, seja pela recusa por parte do denunciado, qual prazo dispõe o Ministério Público para oferecimento de denúncia? O prazo para oferecimento de denúncia está previsto também no Código de Processo Penal. 5 dias para réu preso, que é o caso da questão, e 15 dias para réu solto. Trata-se de prazo impróprio, assim como o prazo para a conclusão da investigação lá da letra B. Né? O fato de ser descumprido esse prazo não enseja preclusão do direito de investigado, do direito de oferecer a ação penal. E se o crime fosse o crime de tráfico, o prazo seria diverso? Sim. A Lei 11.343 de 2006 tem prazos diferenciados, tanto para a conclusão da investigação, prazo de 30 dias e de 90 dias, quanto o prazo para oferecimento de denúncia, que em qualquer situação será de 10 dias. Tá? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês.